Amém. Amém. Você pode tomar seu assento e nós vamos compartilhar essa porção maravilhosa, boa, não é? Incrível da santa palavra do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Hoje nós queremos compartilhar, né, sobre esse texto de Isaías 64, uma frase dele, né? Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por aquele que nele espera. E é interessante porque esse texto está falando de duas coisas muito especiais. Ele fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu. Uma das coisas mais preciosas que nós temos é ouvir. Ouvir, né? Nós gostamos de ouvir. Ouvimos, né, basicamente todos os dias, ouvimos as informações, ouvimos as notícias, ouvimos da nossa família, ouvimos daquilo que as pessoas estão falando, nos mandando, né? Seja através de mensagens, seja através de ligações, seja através de notícias, nós estamos ouvindo. E a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Então, além de não ser algo que você ouviu, não é uma notícia que você ainda não ouviu, mas é algo que você ainda não viu, ou seja, você não ouviu e ainda não viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pode aumentar um pouquinho mais? Obrigado. Não é? Então nós queremos, o profeta aqui está querendo exaltar a Deus, está querendo realmente, né, trazer Deus no seu lugar, está trazendo Deus para aquela posição que Deus deve estar. Qual que é a posição que Deus deve estar? Acima de todas as coisas, acima de todo pensamento, acima de toda imaginação, acima de tudo aquilo que porventura você já ouviu, tudo aquilo que você já viu. Deus está acima de tudo isso. Nesses tempos, né, ainda obscuros, nesses tempos ainda duvidosos, nesses tempos difíceis, eu quero dizer para você, há um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que você já tentou imaginar, você já até tentou perceber, mas que tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, não se compara ao nosso Deus, porque Ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E nós queremos encher seu coração, nós queremos trazer a palavra da fé, nós queremos trazer a palavra da verdade, nós queremos trazer a palavra da esperança, a palavra da graça de nosso Deus, para que você ouça, para que você seja abençoado, para que você seja renovado, para que você seja realmente alguém vencedor e vitorioso nesses tempos de tanta guerra, de tanta derrota. Você possa experimentar da grandeza, do poder de Deus, da bênção de Deus, do favor de Deus nas suas vidas. Amém, amados? Porque ouvir, não é? Agora, 500 mil de pessoas que morreram, ouvir as notícias ruins, isso não enche o coração de ninguém. Isso só traz tristeza, só traz mais angústia, só traz mais desespero. Nós precisamos ouvir de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, de um Deus que está para acudir, é um Deus que estende as mãos, é um Deus que está com seus ouvidos sempre abertos e com as suas mãos estendidas para salvar, para libertar e para curar. Então você vai ouvir de uma possibilidade incrível de viver de maneira poderosamente abençoadora, para você experimentar desse descanso, o descanso da sua alma. E eu quero começar do fim. É muito gostoso isso, né? A gente começa do início, do meio ou começa do fim. Hoje eu quero começar do fim. O texto diz que é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Possivelmente a ação mais poderosa que nós encontramos nesse texto é a espera. A maior chave para alguém ter Deus trabalhando ao seu favor é ser alguém cheio de esperança, é ser alguém cheio de sonhos e alvos, que nesse texto é chamado de espera.
se eu não tenho expectativa de Deus trabalhando em meu favor, eu não encherei meu coração de expectativa esperançosa, não é? Ou seja, se eu não espero nada, possivelmente não terei nada. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se encho meu coração de esperança, de uma fé esperançosa, Deus agirá em torno dela, porque Ele ficará agradado do meu coração e de minha atitude. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, E o verso 6 do mesmo capítulo diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que galardoa ou recompensa os que o buscam. É interessante porque nós sempre achamos que a recompensa está muito no nosso trabalho, a nossa recompensa está muito naquilo que a gente faz para Deus, a nossa recompensa está muito naquilo que a gente realiza. Eu quero dizer para você que esse texto está nos dizendo que a recompensa está na busca, está naquele que busca, está naquele que crê, está naquele que clama, está naquele que sonha, está naquele que realmente olha para Deus e fala: o Senhor é a minha provisão, o Senhor é a minha bênção, o Senhor é o meu favor, o Senhor é a minha cura. Eu te quero, Deus, eu te quero, Deus, eu te chamo, Deus, para a minha vida. E esta é a forma que você tem de agradar a Deus. A forma que você tem de agradar a Deus não é sair atropelando todas as coisas, fazendo. A forma que você tem de agradar a Deus é buscar a Deus, é clamar a Ele e depois trabalhar com Ele, trabalhar no ritmo dEle, trabalhar porque Ele te mandou fazer, porque Ele te orientou para fazer. Essa espera, esse tempo de nós clamarmos, de nós buscarmos, de nós confiarmos no Senhor, é algo maravilhoso, e isso agrada a Deus, né? Então nós descobrimos que essa recompensa é para os que o buscam, não para aqueles que vivem numa louca correria, confiando em seus próprios méritos. A chave é esperar nele, confiar nele, vivendo para ele. E aqui vem a primeira pergunta nesse dia. A primeira pergunta é: então como eu posso aumentar a minha espera? Como eu posso aumentar a minha esperança? Olha, se Deus trabalha por aquele que nele espera, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender sobre essa esperança. Eu preciso aprender sobre como eu me encho desta alegria, eu me encho dessa expectativa santa. E aqui nós colocamos algumas chaves, alguns princípios de como aumentar a esperança. A primeira dela: eu aumento a minha esperança através de ouvir a palavra de Cristo, porque essa palavra, ela alimenta a minha fé, que é alimentada pela esperança. Então cada vez que eu alimento a minha fé, eu também alimento a esperança, e cada vez que eu alimento a esperança, eu alimento a minha fé, e esse círculo se renova, esse círculo se abençoa. E nesses dias, né, aonde nós estamos vivendo, a palavra desses dias é a palavra definhamento, onde nossos propósitos, nossos alvos, nossa fé, tudo aquilo que a gente teve como algo precioso, tem se desaparecido, definhado, ficado praticamente, né, tudo meio cinza, tudo meio escuro. Eu quero dizer para você: o Senhor quer aumentar a nossa fé, o Senhor quer aumentar a nossa esperança. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu gostaria que você, diante de Deus, começasse a estabelecer propósitos, começasse a estabelecer alvos, começasse a estabelecer visões, sonhos, você começasse a estabelecer diante do Senhor renovação na sua vida, porque esta é a palavra de Deus. Deus é um Deus que traz através do seu Espírito, né, conforme Joel 2 e conforme Atos 2, onde se cumpre isso, né? Ele fala que os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, né? Nós profetizaremos, nós teremos propósitos, nós teremos alvos. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, aleluias, levantasse através da palavra do Senhor, levantasse a sua esperança de ouvir a palavra do Senhor. Não ouça a palavra, né, da lei, não ouça a palavra negativa desses dias, ouça a palavra da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E qual que é essa palavra? É a palavra que foi anunciada nos inícios dos evangelhos. Qual que é a palavra? Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o sempre, para todo sempre. Aleluias. Não é por causa de uma dificuldade, não é por causa de uma circunstância, não é por causa de um embaraço, não é por causa de uma doença, não é por causa de uma falta, é que a boa nova foi destruída. Não, a boa nova continua boa nova todo o tempo. Aleluias. E nesses tempos bicudos é que a boa nova tem que ser levantada mais alto. É a boa nova que é para todo o sempre. Aleluias. Então você precisa, não é, estar ligado dessa palavra no Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Cristo, porque aqueles que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. É muito ruim isso, porque nós temos um Evangelho hoje misturado, um Evangelho misturado entre a lei e a graça, e a Bíblia está dizendo, olha, se você procura se justificar pela lei, se você procura se justificar pelos méritos próprios, se você procura fazer pelos méritos próprios, se você procura viver pelos méritos próprios, você está separado de Cristo. A graça já não te alcança, a graça já está longe de você. Então esta esperança é que me faz mais que vencedor em Cristo Jesus, Romanos 8,37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias, aleluias. E quais são as coisas lá, né? Ele falou, ó, não é morte, não é doença, né? Ele diz, não é perseguição, não é fome, não é nudez, né? Não é distância, não é problema, não é desesperança, não é nada disso, nada, nenhuma dessas coisas, não é poderes, não é principados, não é demônios, não é potestade, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a palavra que você precisa ouvir, a palavra que você precisa ler, a palavra que você precisa meditar, a palavra que você precisa declarar todos os dias da sua vida, a palavra da fé, a palavra da graça, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai aumentar a sua esperança, vai aumentar a sua espera. A segunda coisa que você pode pegar para você, eu aumento a minha esperança andando com pessoas cheias de... Eu aumento a minha esperança andando com pessoas cheias de esperança. Não há como avançar ouvindo pessoas incrédulas, adoecidas e desanimadas. Você precisa se associar com as pessoas da fé, pessoas cheias de esperança. Lembro-me da história do sapo surdo que subiu a grande cachoeira, pois não ouvia os demais dizerem que era impossível. Daí a frase, por não saber que era impossível, foi e fez. Se nós ficarmos ouvindo esse monte de coisa ruim, esse monte de incredulidade, esse monte de insanidade, esse monte de desânimo que está ao nosso redor, meu querido, nós não vamos avançar, nós não vamos prosperar, nós não vamos crer que Deus tem algo para nós. Por isso nós precisamos nos ajuntar nesse tempo nos aproximar um dos outros, como Eliseu quando viu que Elias tinha a palavra, quando Eliseu viu que Elias tinha o poder, tinha a unção de Deus, Eliseu não se apartou de Elias, Eliseu foi com ele, ali 2 Reis 2:2, depois o 4, 6 e o 9, Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Aonde você que está aqui conosco, ou você que está nos ouvindo, aonde você abandonou o primeiro amor? Primeiro amor é Jesus Cristo, primeiro amor é o amor de Deus, o amor que Ele amou primeiro. Aonde você abandonou esse amor?
Aonde você deixou de seguir? Aonde você começou a se associar com outras pessoas? E essas outras pessoas te levou a outras práticas? Esse é o tempo de se arrepender, esse é o tempo, né, de dar meia volta, esse é o tempo da metanoia, esse é o tempo de mudar e você voltar a andar, não é, com aquelas pessoas que podem te abençoar. Tem um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, que direi com quem tu és. Ou tem uma outra verdade, né? Nós somos resultado das 4 a 5 pessoas mais próximas a nós. Ou seja, talvez você precisa hoje mudar de ambiente. Venha para a casa de Deus, venha andar com as pessoas de Deus, aliançar-se com o povo de Deus, investir seu tempo, recursos e interesses nas coisas de Deus. Aleluias! Esse é o tempo da gente andar com as pessoas que são ricas, ricas no favor, ricas na esperança, ricas na fé. Amém? Quem são essas pessoas? Você está andando com elas? A Bíblia também está cheia dessas pessoas. A Bíblia tem mais de 400 personagens na Bíblia, que você pode aprender com eles. Tem aqueles centenas de personagens cheios de Deus, e tem aqueles outros personagens que você deve olhar para eles e falar: esse aqui é um derrotado, essa aqui é uma derrotada, esses aqui não me representam, esses aqui não me ensinam a não ser o que eu não devo fazer. Mas tem centenas e centenas de homens e mulheres de Deus que estão ali registrados suas histórias, registrados seus milagres, registrados para que você cresça, para que você avance na sua fé. Aleluias, aleluias. Você andar com pessoas cheias de esperança é o que mais produz esperança. Eu me lembro, aproximadamente 13 anos atrás, 14 anos atrás, num tempo de muita desesperança, muitas dificuldades, aqui no ministério, na igreja, comecei a orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Eu nunca me esqueço de um livro que ele trouxe para mim, e esse livro ensinava como enriquecer, e a frase que saltou aos meus olhos foi: ande com pessoas ricas, ande com pessoas ricas. A partir daquele tempo, eu mudei minha mentalidade. A partir daquele tempo, realmente eu busquei as pessoas que tinham riqueza, riqueza espiritual, riqueza ministerial, pessoas que tinham realmente desejo de avançar, de crescer, pessoas que pensavam grande no reino de Deus, pessoas que não se permitem, não é, se dobrar diante das circunstâncias, pessoas que avançam a despeito de qualquer circunstância. Eu realmente comecei a andar e buscar na palavra de Deus, buscar os exemplos da palavra de Deus, não é, sobre aqueles homens e mulheres que avançaram, né, que romperam com as suas limitações, romperam com as suas doenças, romperam com a idade, né? Nós temos lá o testemunho maravilhoso de Caleb, né? Um homem com 75 ou 85 anos? 85 anos, e ele está dizendo: estou com a mesma vitalidade de quando eu era jovem. Aleluias! É essa vitalidade que nós precisamos, é essa vitalidade que nós temos que encontrar na palavra de Deus e nas pessoas com que nós nos associamos com ela. Amém, meu amado? Amém, meu querido? Glória a Deus! Aleluias! Escreva o nome aí de 3 pessoas que você gostaria de estar mais perto delas. 3 pessoas que você gostaria de se aproximar nesses próximos dias, porque são pessoas que valem a pena, são pessoas que valeria a pena você ter uma conversa, são pessoas que valeria a pena você separar um tempo, ir no monte, orar com ela, seriam pessoas que valeriam a pena você ter um tempo de discipulado, de mentoria, seriam pessoas que valeriam a pena você ouvir dela uma palavra para a sua vida. Quais são essas pessoas? Escreva e procure ser ativo, proativo nesta semana. Não fique nesse atoleiro, não fique nesse patinar, né, que não vai para lugar nenhum. Toma uma atitude de ir para a frente, e isso vai aumentar a sua esperança, e Deus vai trabalhar por você. Aleluia. Eu falo para você, meu querido, porque depois que eu mudei a minha atitude, depois que eu mudei a minha atitude, não é? Como eu senti Deus trabalhar. Aleluia. Como eu senti Deus mover. E Deus continua movendo, porque essa atitude, pela graça dele, permanece no meu coração. Aleluia. Aleluia. Nós continuamos construindo
construindo, né, a obra de Deus, construindo o reino de Deus, construindo pela palavra, construindo pela ação, construindo em casa, construindo casas, construindo, né, o reino, retomando as atividades. Nós ficamos muito felizes, porque depois de muitos meses, nossa chácara esse final de semana já foi usada por uma outra igreja para fazer um encontro com Deus. Aleluias, aleluias, não é? O diabo tentou roubar essa perspectiva, roubar esse caminho que nós usamos tanto, mas pela graça de Deus, nossos irmãos já estão nos encorajando, né? Nossos irmãos lá da igreja Filadélfia, estiveram lá esse final de semana, marcando, né, aquela geografia, marcando a vida das pessoas, não é? Através de salvação, cura, libertação naquele ambiente. Então Deus também vai promover e continuar promovendo essas coisas, porque nós não paramos, nós continuamos fazendo, continuamos agindo, porque nós vivemos pela palavra da fé, e a palavra da fé é a palavra da esperança. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Deus trabalha por aquele que nele espera. Meu propósito nesse dia é aumentar a sua esperança. Aleluias, aleluias. Você precisa ser invadido por uma onda do Espírito Santo, amém? Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo neste dia, para a sua esperança se levantar. Eu também aumento a minha esperança através de me gloriar nas tribulações. Isso aqui é poderoso demais, não é? Eu sei que para alguns é quase impossível conciliar tribulações com o favor de Deus. Mas por não entender este princípio, vivem nessa gangorra emocional. Então se o dia está promissor, ele está alegre. Se o dia parece difícil, com as notícias ruins, ele já fica triste, acabrunhado, não é? Isto é horrível, é uma montanha russa destruidora. Nós precisamos avançar e crer que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Aleluias, aleluias. Irmãos, isso faz parte daquilo que na igreja nós chamamos de maturidade. Nós temos que caminhar para essa maturidade. Já é tempo da gente amadurecer. Esse é um tempo que Deus nos deu, né? Nesse tempo que as coisas andaram mais devagar, foi um tempo para a gente fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso interior. Veja só o que diz Romanos 5, 2 e 4 diz assim: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Ao que, irmãos? Não entendi? A esta graça. Qual a graça? Por que a gente tem que ler a palavra, né, irmão? Sempre com os olhos da graça. É porque você vai ver que mesmo esses assuntos espinhosos não são deixados para trás pela graça de Deus. Esses assuntos difíceis que as pessoas ficam, né, comentando, por que Deus então, né, deixou essa doença chegar, por que Deus permitiu que tal pessoa morresse, porque, e tem essas perguntas. A graça de Deus não está alheia a nada disso. Ele está dizendo aqui, né, olha, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Lembra da tribulação aí, dá um glória a Deus. É difícil, eu sei que é difícil, né? Lembra da tribulação e dá um glória a Deus. Oh, Jesus amado. É isso que nós precisamos fazer para que a nossa esperança seja aumentada. Nós precisamos rir das tribulações. Nós precisamos dar glória a Deus nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E Deus trabalha por aquele que nele espera. Deus trabalha na hora da tribulação. Deus trabalha na hora da dor. C.S. Lewis, né, um grande homem de Deus, teólogo e escritor muito aprovado, ele diz o seguinte, que a dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. É Deus agindo no seu 12, é Deus agindo na maior atitude de graça, porque é agora que você vai poder experimentar a graça de Deus. É ou não é? Nós pregamos aqui, né, 21 dias, um jejum visitados pela graça. E qual era a graça desse jejum?
era Deus agindo nos momentos da desgraça das pessoas. Era ou não era? Era no cego que não enxergava desde a nascença, era o cego que ficou cego, né? Era o endemoniado, era a menina endemoniada, era gente, né? Doente, é gente problema, é gente sem Deus, é gente sem esperança. É na tribulação que você vai gloriar, que você vai agradecer a Deus. O dia que você tiver essa atitude, você mata, você destrói o pior inimigo da fé. Sabe qual que é o pior inimigo da fé? Ele tem um nome. Normalmente nós gostamos de chamar ele de incredulidade. É verdade, é a incredulidade. Mas ela na prática se chama murmuração. Murmuração. Como é horrível a murmuração. Mas é uma prática tão comum que as pessoas não percebem que elas só estão dando alimento, não é, para a desesperança. Elas estão dando alimento para um afastamento da graça de Deus. É muito sério isso, nós não falamos muito sobre isso, mas Hebreus nos conta essa história e fala assim, olha, isso é para exemplo, para que vocês saibam que o povo de Deus não entrou na terra prometida, unicamente por causa da murmuração, porque ficaram o tempo todo murmurando. O que é murmuração? É ficar na dificuldade, na tribulação, desonrando a Deus com a sua falta de gratidão, falta de fé, falta de falar que Deus está com você. É como se Deus estivesse ausente. Deus não está ausente, Deus está presente na nossa vida. Amém? Vamos nos gloriar, né? Precisamos saber que o Senhor é bom. Olha só, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Esse é o tempo de você e eu nos refugiar, esperar no Senhor, porque Ele é bom. A quarta coisa pelo qual a sua esperança é aumentada, é confiar na vocação que estamos debaixo da nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança. A velha aliança é você fazia para receber. A nova aliança é você recebe para fazer. Glória a Deus. Na velha aliança você era obrigado a amar o seu Deus. Na nova aliança, Deus te amou primeiro para que você possa amá-lo, não é? Na velha aliança era demanda contra a sua vida. Na nova aliança é Deus que demanda para você, trazendo Jesus para a sua vida. Estão me entendendo, sim ou não? Você está debaixo dessa graça, você está debaixo desse favor. Deus está agindo hoje na sua vida. E a palavra de Deus diz em Efésios 4:4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Esperança da vossa vocação. A esperança da nossa vocação está no fato de que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor. Olha que textos maravilhosos. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Você foi escolhido por Deus. Aleluias. Não perca de vista isto, meu querido. Não perca de vista isto, minha querida. O Senhor te escolheu. Não tenta fugir dele, não toma outros caminhos. Vem para ele, busque a ele. Não é? Eu os escolhi, não só os escolhi, mas também os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Olha esse texto de Efésios 1:3-6, que coisa linda. Não foram vocês, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E antes da fundação do mundo, nos escolheu nele. Diga comigo, eu sou escolhido. Aleluias. O Senhor me achou. O Senhor me encontrou. Eu estava perdido, eu era uma agulha no palheiro, mas Ele foi lá e me achou, e me escolheu, e me trouxe, né? E me trouxe para eu viver
para Ele, com Ele e viver para sua glória, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Aleluias, você é amado, você é filho de Deus. E Efésios 1:11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A outra coisa que nós podemos fazer, que vai aumentar a nossa espera, a nossa esperança, é trazendo à memória o que nos dá esperança. Eu amo tanto esse texto de Hebreus 13:8. Na minha infância, já frequentava a igreja desde a infância. Eu me lembro que uma igreja que eu participava, esse versículo, Hebreus 13:8, naquela época eles gostavam de escrever versículos assim atrás do púlpito, coisa que não vejo mais nas igrejas, Hoje tem os projetores que já projeta para nós, está aí, Mas lá era escrito, um pintor, um artista, foi lá e escreveu esse versículo. E todos os cultos que eu ia, e normalmente naquela época a gente ia 3 vezes por semana aos cultos, ia 3 vezes por semana aos cultos, e era 3 vezes por semana, por 1h30, 2 horas, olhando para aquele texto e gravando aquele texto na minha alma. Esse texto de Hebreus 13:8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Que coisa poderosa, é ou não é? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. De novo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluias. Ou seja, olha para trás um pouquinho, meu querido, minha querida, o que Ele já fez por você, o que Ele já agiu na sua vida, o que Ele já te resgatou, de onde Ele te tirou, aonde você está. Olha para as coisas que Deus fez, o que Deus é, o que já fez, Ele continuará fazendo, e isso se torna uma espera alegre, uma espera em Deus, uma espera sabendo que Deus trabalha por aquele que nele espera. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por último, ser completamente guiado pelo Espírito de Deus. Esta é a 6ª dica para você aumentar a sua esperança. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:9-11. Sabe por quê? Infelizmente, uma boa parte de nós não aumentamos a nossa esperança, não aumentamos a nossa fé, porque nós não temos um GPS espiritual, nós temos um GPS racional, nós temos um GPS carnal, nós temos um GPS só das coisas aparentes, nós temos um GPS humano, nós não temos um GPS do Espírito. Mas neste dia, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a você mudar o seu GPS, a você buscar viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. É com Ele, é falando com Ele, é orando a Ele, é devocionando a Ele, é pedindo a Ele, é clamando a Ele, é recebendo revelação, porque a palavra está muito clara. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nolo revelou pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus é que nós temos as revelações. É pelo Espírito de Deus, irmãos. É andando com Jesus, é sendo centrado nele, é vivendo uma vida guiada por Ele, é parar para ouvir a Ele. Hoje você está aqui ouvindo esta revelação, isso já lhe dará um GPS para uma caminhada mais firme em Deus.
quando você é guiado pelo Espírito de Deus, se torna um grande vencedor. Será como Daniel na cova dos leões, será como Davi com Golias nas suas guerras, e será um Moisés na sarça ardente, recebendo revelações do Espírito, recebendo revelações do Espírito. Eu fico tão maravilhado de ver as pessoas, quando elas, diante das circunstâncias, em vez de irem atrás de soluções humanas, primeiramente elas vão buscar do Espírito Santo de Deus. Quando você vai para lá, o Espírito vai falar com você, o Espírito vai te dirigir, não é? Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que recebem a revelação do Espírito. E isso está em muito consonância com o primeiro versículo de Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, ou seja, nem subiu na imaginação humana, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluias, aleluias. Primeira coisa que você e eu precisamos fazer é aumentar a nossa esperança. A segunda coisa é saber que quem trabalha não é você, é Deus. De uma vez por toda vamos declarar isso, não é? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Essa é a declaração, essa é a verdade. É um Deus que trabalha. Eu não preciso trabalhar o trabalho que é de Jesus, e o meu trabalho é descansar nele. Olha esse texto, 1 Coríntios 3, 6 e 7, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu sei que nós aqui na igreja não temos agricultores ainda, vamos ter, amém? Mas você não precisa ir longe para você saber quando a agricultura está com alguma dificuldade, especialmente quando o preço das proteínas, das carnes aumentam muito. E infelizmente, não tem uma notícia boa, vai continuar aumentando. Por quê? Porque os agricultores plantaram. Engraçado, né? Eles plantaram. E eles querem fazer a colheita. Mas a chuva não veio. O homem não consegue fazer a chuva. Estão comigo, sim ou não? É uma lição enorme. Viajei essa semana passada para o norte, até a região de Sinop. Por um lado você olha, dá até tristeza. A safrinha, que é o milho, que é a grande força da ração para as proteínas, para os animais serem alimentados e crescerem, estão tudo desse tamaninho, não cresceram, não geraram espiga. As espigas são tão mirradas que não vale a pena ser colhida. Você sabe por quê? Nessa hora você olha e fala: olha, não é ninguém quem plantou, não é ninguém quem vai colher, é só Deus que dá o crescimento. Amém? E por acaso, nesta época, Ele não deu a chuva. Olha só. Por que Ele não deu a chuva? Só para gerar humildade nos nossos corações, e até no coração dos produtores, para eles saberem que se Deus não colocar a mão, não vai ter colheita. Estão entendendo, sim ou não? Você pode plantar, você pode fazer, mas se você não esperar e confiar em Deus, não vale nada a sua plantação. Não vale nada a sua plantação. A sua plantação só tem valor quando Deus é chamado nessa equação. Quando Deus é colocado nessa equação. Quando Deus vem, e é Ele, e é tudo para Ele. É com Ele, é para Ele e é através dele. Nós precisamos realmente saber
que Deus está trabalhando. Aleluias. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E há dois trabalhos que Jesus fez. Primeiro foi a redenção, entregando sua própria vida. Esse trabalho de Jesus, Ele já fez de maneira completa, e está consumado. Não preciso mais me angustiar em tentar me auto-salvar, ou me auto-justificar. Tudo vem dele e recebo pela fé, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Agora Jesus fez uma outra obra. Qual foi a obra? Ele fez discípulos. Jesus fez duas grandes obras. A primeira foi a obra da salvação, amém? Essa está consumada. A segunda obra que ele fez muito bem, ensinou a fazer e disse para nós que nós deveríamos fazer esta obra. Só tem uma obra que você e eu somos chamados a fazer biblicamente: é fazer discípulos. Não estou ouvindo, irmãos, qual que é? Fazer discípulos. Pouco antes da sua ascensão ao céu, depois que ele já tinha morrido, ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a obra. Às vezes nós estamos fazendo tantas obras, é ou não é? Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas para Deus. Muitas coisas que nós fazemos para Deus, elas são acessórias, elas não são as principais. Por exemplo, nós fazemos prédios, e entendemos que fazemos para Deus, amém, irmãos? Mas durante esse período da pandemia, para que servir os prédios? Para quase nada. Foram fechados. Eu tenho alguns irmãos, alguns pastores que estão discutindo ainda se vão abrir as igrejas. Estão com as igrejas fechadas até hoje, os prédios fechados, prédios que custaram milhões e milhões. Mas você sabe o que sustentou a nossa igreja? Foram os discípulos de Cristo que tinham sido gerados. Sabia disso? Só os discípulos. Esse foi um tempo que os discípulos de Cristo se revelaram. É ou não é? Quem é discípulo, quem é discípula de Cristo, não teve problema. Teve algumas dificuldades, mas permaneceu firme para a glória de Deus. Quem não era discípulo, esse teve muita dificuldade. Aquele que dependia do prédio, aquele que dependia dos ajuntamentos, que dependia, desses grandes movimentos, esses tiveram dificuldades. Mas os discípulos de Cristo permaneceram. Diga comigo: eu sou um discípulo de Jesus. Mas você não é só um discípulo, você é um discipulador, uma discipuladora. Você pode dizer para Deus e para mim nesse dia, dizendo: eu sou um discipulador. Aleluias, aleluias, aleluias. Esta é a obra que o Senhor nos mandou fazer. De que maneira eu faço discípulos? Indo aqui na caminhada da vida, no dia a dia, evangelizando, manifestando o amor de Deus, sua graça, dando testemunho dos milagres e bênçãos do Senhor. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imergindo os novos discípulos na identidade de filhos amados de Deus, Pai, de irmãos cheios do favor e caráter de Jesus, o primogênito, e batizado no Espírito Santo com dons e maravilhas, e ensinando-os a obedecer com amor e paciência, fazendo isso através do que nós chamamos de dicas, demonstrando, instruindo, confirmando em ação, avaliando e soltando com supervisão. Esse é um tempo de nós aprendermos uns com os outros. Fazer discípulos é assim, é andando com os irmãos que nós podemos fazer. E por último, nós esperamos num Deus que trabalha. E quem é esse Deus?
quem é o nosso Deus. Amém? Quem é o nosso Deus? Há muitos deuses por aí. Há muitos deuses sendo adorados, há muitos deuses sendo levantados, há muitos deuses, né, sendo elevados, há muitos ídolos sendo feitos. Mas há um Deus verdadeiro, o Senhor nosso Deus. Esse é o que trabalha por você. Não é o seu pai, não é o seu patrão, não são os políticos, não. É o próprio Deus. É Ele mesmo, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Talvez você nunca tenha ouvido esse versículo que você vai ouvir hoje, Isaías 54:5. Ele diz assim: porque o seu Criador é o seu marido. Porque o seu Criador é o seu marido. Amém? Você que coloca a sua confiança no cônjuge, você está errado. Você não tem que colocar a sua confiança no cônjuge. Você tem que colocar a sua confiança em Deus. Ele é o seu marido. Ele é a sua esposa. Ele. Nós estamos casados, é com Ele. Nós estamos aliançados, é com Ele. É Ele quem nos sustenta. Amém? E Ele é o Deus criador, sustentador de todas as coisas. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. É Ele que luta as suas guerras, amém? Amém? É Ele que luta as nossas guerras. É Ele que luta as suas guerras. É Ele que batalha as batalhas por você. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluias. Um dia, Filipenses 2, 5, 10 vai dizer isso. Um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você tem o privilégio de fazer isto hoje. Você tem o privilégio de fazer isto agora. Eu convido você a ficar de pé, para exaltar a esse Deus, para declarar a grandeza desse Deus. Eu convido você para se posicionar diante dEle, com grande glória, com grande júbilo, com grande adoração, declarando a grandeza, declarando o poder, declarando o favor do nosso Deus. Proclame os nomes de Deus. Todos esses nomes agora estão manifestos na pessoa de Jesus Cristo, que nos deu esse livre acesso ao Pai. Ele é Jeová Elohim, o Senhor é Deus. Ele é Jeová Gimulá, Ele é o Deus das recompensas. Ele é Jeová Jireh, Deus proverá, que vai à frente e traz a provisão. Ele é Jeová Makadesh, é o Deus que santifica, trazendo santidade ao seu povo. Ele é Jeová Nissi, Deus que é a nossa bandeira, aleluia, que nos dá a vitória do guerreiro. Ele é Jeová Rafá, Deus que cura, Ele traz cura e traz saúde a nós. Ele é Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, e Ele promove cuidado para a minha vida. Ele é Jeová Sabaô, Ele é o Senhor dos exércitos, que governa e tem tudo sob o seu controle. Ele é Jeová Shalom, o Senhor é paz, e aí eu posso desfrutar de uma vida plena, na plenitude de Deus. Ele é Jeová Shammah, Deus está presente, Deus está ali, Ele é a nossa segurança. Ele é Jeová Tsidekinu, Ele é o Senhor, a nossa justiça, que nos justifica para sempre. Esse é o Deus, não é qualquer um, não, é o Deus que está trabalhando por você, é o Deus que está trabalhando por nós, é o Deus que está trabalhando por aquele que espera.
aquele que espera, né? Sendo guiado pelo Espírito, aquele que espera trazendo à memória o que dá esperança, aquele que espera confiando na vocação de que foi escolhido e chamado, aquele que espera gloriando-se na tribulação, aquele que espera andando com pessoas cheias da esperança, e aquele que espera ouvindo e meditando na palavra de Cristo. Levante suas mãos para cima, vamos louvar a esse Deus, vamos glorificar a esse Deus, vamos exaltar a esse Deus neste dia, o Deus que trabalha por aquele que nele espera.